dia, não é? E mesmo assim, não sabendo o dia, nós precisamos buscá-lo intensamente. E esse ano o Senhor direcionou para nós o ano do Espírito Santo. E Ele tem direcionado a igreja a buscar com muita fé a sua presença. Para a igreja ser incendiada, ser acesa, avivada. Não com um fogo estranho, mas com um fogo santo que vem dele, amém? É essa direção que o Senhor tem dado aos nossos corações. Para sermos acesos. Para nos mantermos acesos. Não acendermos só uma vez, mas nos mantermos acesos. Mantermos com a chama de Deus em nossas vidas. Mantermos a presença de Deus. E nós vemos o Senhor, isso é tão importante, que nós vemos o Senhor, Ele se manifestar muitas vezes como fogo. O fogo, ele é o símbolo da presença, do agir, do poder de Deus. Amém? Nós vemos, por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Apocalipse capítulo 1, versículo 14. Ele é apresentado assim para nós. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os olhos como chama de fogo. Fogo. Fogo que enxerga além do natural. Fogo que enxerga o nosso íntimo. Fogo, Ele mesmo, nosso Deus. Lá em Deuteronômio, lá em Hebreus também vai fazer referência que Ele é um fogo consumidor. Que esse fogo consumidor, pastora, esse fogo que Ele purifica. Ele consome tudo que não provém dEle, tudo que o desagrada e purifica. Sabe quando vocês já viram metais sendo feitos, como ouro, ou prata, ou metal mesmo sendo feito? Ele é aprimorado, ele é purificado no fogo. Muito, muito, muito forte. E assim é o nosso Deus. Com o seu olhar de fogo, Ele olha para o nosso interior e verifica se há em nós a sua presença. Ele olha para dentro do seu coração. Assim Ele se manifesta. Também nós vemos o ambiente onde o Senhor se manifesta. Como por exemplo lá em Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10. Olha que poderoso é isso. Daniel capítulo 7, versículo 9 e 10 diz assim: enquanto eu olhava, tronos foram colocados, e o ancião de dias tomou assento. A sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a pura lã. O seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Aleluia! Que visão poderosa é essa de Daniel, hein, queridos? Imagina nós termos essa visão da glória de Deus tão poderosa assim. Se nós pudéssemos ver de fato assim, literalmente, a glória de Deus, que poderoso. Assim como Daniel e tantos outros viram. E aí no versículo 10 ele diz: de diante dele saiu um rio de fogo. Milhares de milhares serviam-lhe, milhões de milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Fogo que faz separação. O fogo que mostra quem são e os que não são. O fogo que separa aqueles que são do Senhor e os que não são, os que fazem parte desse fogo. Tem uma música hoje que fala assim: fogo não queima fogo, porque faz parte, né? Então, se nós somos parte do Senhor, se o Senhor está em nós, como Jesus disse, nós seremos incendiados. E se permanecermos na presença de Deus, essa chama não se apagará. Antes de riquezas, antes de coisas, antes de sonhos, a palavra diz que o Senhor, os seus sonhos, os seus planos são muito maiores. Você lembra disso? O Senhor diz, são muito maiores. Então, se nós colocamos na presença de Deus os nossos sonhos, os nossos projetos,
aquilo que está dentro da nossa limitação, porque nós somos limitados, o Senhor, Ele vai transformar isso muito mais do que nós imaginamos. Porque Ele diz, aquilo que nós não vimos, aquilo que não ouvimos é aquilo que Ele tem para nós. Ele tem muito mais para nós. Amém? Mas para isso nós precisamos da presença de Deus. Então, o Senhor, Ele se revela como fogo. Fogo poderoso, de santidade, de purificação. Por exemplo, lá em Êxodo. Eu gosto muito dessa passagem de Êxodo, porque ele é um exemplo da nossa vida. Até ministrei isso no devocional com as mulheres. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22. Porque a peregrinação do povo no deserto é como nós aqui peregrinando na terra, amém? Foram libertos do Egito. Nós somos libertos das mãos do diabo, da escravidão espiritual. E estamos passando por esta terra para alcançar a nossa verdadeira Canaã, que é a Jerusalém celestial, a glória com Jesus, amém? Quem vai para lá? Quem lembra daquele corinho? Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Olha o povinho crente. Aleluia! A nossa Canaã é a nova Jerusalém, amém? E aí, diz assim em Êxodo capítulo 13, versículo 21. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles em uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo para iluminá-los. Assim podiam caminhar de dia e de noite. O fogo de Deus em nossas vidas representa a sua presença em nós. O fogo de Deus representa a manifestação de Deus em nossas vidas, amém? Com o fogo de Deus, Ele me guia. O que é o fogo de Deus? A presença de Deus. Imagina, lembra lá das 10 virgens com as suas candeias? Tinham azeite, mas aí passou o tempo, todas dormiram, vão lembrar disso, tanto as sensatas quanto as insensatas. Porém, as sensatas tinham reserva, né? Tinham reserva da presença. Porque o óleo que acende o fogo, representa a presença do Espírito Santo de Deus, amém? Então, o fogo de Deus representa a presença e ao mesmo tempo o poder de Deus. Imagina isso, porque isso aqui foi literal, gente. Literal. Uma coluna, que a Bíblia fala que ia até os céus. E o Senhor estava neste fogo, nesta coluna, manifestando o seu poder. Que grandiosidade isso. E hoje em dia, da mesma forma, o Senhor vem nos guiar. Essa direção que o Senhor tem para nós, caminhando nessa terra, nós só poderemos perceber, sentir, se nós tivermos a presença em nós. Se nós fizermos para onde? Por quê? Porque o Senhor, Ele só se manifesta onde Ele tem liberdade para agir. Para aqueles que o querem, para aqueles que o buscam, para aqueles que aceitam a sua direção. Tanto que lá no deserto, aqueles que viraram as costas para Deus, foram consumidos, morreram ali no deserto, sem chegar na terra prometida. Porque eles viraram as costas para Deus. Porque eles pararam para reclamar, em vez de olhar a grandiosidade do poder de Deus. Porque eles acharam que eles precisavam de mais, ver mais, agir mais. Queridos, a palavra de Deus é simples. A palavra do Senhor, ela é simples. Às vezes a gente quer enfeitar tanto, a gente quer algo tão grandioso e às vezes a gente nem consegue. Tanto que, de repente, se a gente tivesse essas visões aqui, como muitos homens e mulheres de Deus tiveram, nós não conseguiríamos. João, quando ele teve a visão no Apocalipse, quando ele viu Jesus, ele caiu debruçado em chão, com o rosto em terra, porque é grandioso demais. Então, esse povo que andava pelo deserto na direção de Deus, parte dele, uma geração, toda uma geração,
ficou pelo caminho porque virou as costas para Deus. E na nossa caminhada cristã, querido, não há nada mais importante, como eu disse, do que a presença. E muitas vezes nós estamos nessa terra buscando tantas coisas aqui, esquecemos que o nosso essencial é a presença. Nós somos espirituais. Lembra que esses dias atrás a apóstola Milena ministrou sobre o homem carnal, o natural e o espiritual? É o espiritual que o nosso Deus tem buscado, porque nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos no corpo, amém? E esse corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo, nós somos casa e morada de Deus, amém? E se Deus é santo, Ele busca uma morada santa, Ele busca um povo santo, Ele busca que nós venhamos também ter a sua identidade, manter essa presença em nós. Então esse povo tinha, assim como nós, a presença de Deus como fogo guiando, direcionando no caminho. Versículo 22. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Não se afastava, porque Deus tinha um propósito com este povo. Assim como Ele tem na sua vida, meu querido. Assim como Ele tem na sua vida, minha irmã. Ele tem um propósito. Ele tem lá no final um propósito com você. Não só, nós vamos ter a bênção, nós vamos ter a Canaã celestial, nós vamos viver isso. E enquanto isso, nós seremos abençoados aqui durante o caminho. Quantas maravilhas aquele povo viu no deserto e quantas nós podemos ver hoje. A provisão de Deus entrando em ação. Tirando da onde a gente nem imagina, como o Senhor fez brotar água da rocha. E hoje Ele faz isso com o seu poder nas nossas vidas. Quando nós não temos mais direção, não sabemos o que fazer, o Senhor Ele vem com a providência da onde a gente nem imagina. E eu creio que muitos de vocês, assim como eu, nós temos testemunhos do agir de Deus, da provisão de Deus, no impossível, porque Ele é esse Deus, amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? Ele é esse Deus poderoso que age no impossível, que age além das nossas limitações. Até onde nós podemos ir com a nossa fé, nós devemos ir. Além disso, o Senhor age. Então por isso nós temos que ter fé, muita fé no nosso Deus. Olha o que diz em Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Porém o meu espírito no interior de vocês, e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente as minhas ordenanças. O Espírito de Deus, a presença de Deus em nós, esse fogo aceso em nós, vai nos levar a sermos obedientes, a seguir a vontade de Deus, essa direção que o Senhor nos dá. Porque os seus estatutos, as suas ordenanças, os seus mandamentos é a nossa direção na nossa vida aqui na terra. O que nós devemos fazer ou deixar de fazer. O que acontece muitas vezes, como aconteceu com aquele povo no deserto? Não querer seguir a voz de Deus. Se esquecer de tanto que Ele já fez. Murmurar, reclamar. Porque para eles não estava do jeito que eles queriam. Tanto que eles ficaram mais tempo no deserto do que era previsto, por conta da murmuração. Então o Senhor nosso Deus, Ele pôs o seu Espírito em nós, para nos guiar desta maneira, seguindo a sua direção. Porque Ele sabe o caminho certo. O povo chegou diante do Mar Vermelho e agora estamos encurralados. Mas aonde eles iam, um mar, um beco sem saída, porque todos os lados, ou tinha um mar, ou era o exército que estava vindo cercando. Onde eles viam um beco sem saída, Deus via um caminho aberto. Deus via o caminho para o seu povo ali.
E é dessa maneira que nós devemos viver hoje em dia. A nossa vida aqui hoje. Nós devemos entender que o que nós não vemos, o Senhor, Ele enxerga. O nosso futuro lá na frente, o Senhor, Ele já tem preparado. Isso é magnífico, isso é extraordinário. O que acontece muitas vezes é que nós deixamos a nossa vontade, o nosso querer falar mais alto. E isso sufoca a ação do Espírito. Porque Ele não tem poder? Não, de forma alguma. Porque o poder dele é limitado? De maneira nenhuma. Porque Ele não age aonde Ele não tem liberdade. Porque o nosso Senhor, Ele não é um tirano. Ele entra onde a porta é aberta. Lembra que Jesus diz? Estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. E farei nele morada. Então é preciso da nossa parte essa ação de abrir para o Senhor. Pastora, mas eu já creio em Deus, eu sou cristã, já estou muito tempo nessa caminhada, queridos, é dia após dia. Dia após dia, em cada situação. Na sua situação financeira, na sua área sentimental. Muitas vezes a gente quer dominar algumas áreas das nossas vidas. E isso não vai para frente, não desenrola, fica parado. Em uma parte nós deixamos Deus agir, em outra parte a gente que comanda e domina. Assim o Senhor, Ele não tem total liberdade para fazer e operar o milagre que nós precisamos. Porque Ele sabe da nossa necessidade. Nós devemos deixar com que o Espírito Santo venha nos comandar. Porque a presença de Deus, ela precisa ter essa liberdade em nossas vidas. Então, Ele pôs o seu Espírito em nós para que nós venhamos ser guiados por Ele, ser guiados pelo Senhor. 1 João capítulo 3, versículo 24. 1 João capítulo 3, versículo 24. Diz assim: os que obedecem aos meus mandamentos permanecem em Deus, e Deus permanece neles. Desta forma sabemos que Ele permanece em nós. Como? Pelo Espírito que Ele nos deu. A sua presença. Você está entendendo? A gente quer sempre, eu quero ser cheia de Deus, eu quero ser acesa, eu quero ser avivado, eu quero ser uma pessoa de fogo, eu quero ser uma pessoa... Mas nós não seguimos muitas vezes. É assim que Ele faz. Ele colocou o seu Espírito em nós para nós sermos guiados por Ele. E se nós obedecemos seus mandamentos e permanecemos dele, Ele vai permanecer em nós. A sua presença permanece aonde há obediência. Aonde há santificação. Que isso, pastor? Que palavra dura é essa? Eu queria ouvir outro tipo de palavra. Mas, queridos, quanto mais o Senhor nos exorta, mais Ele mostra o seu amor por nós. Porque Ele não nos quer ver perdidos. Ele não nos quer ver longe da sua presença, pelo contrário. Ele nos quer junto dEle. Ele quer habitar em nós. Ele fez isso. Ele quis colocar em nós o seu Espírito, o Espírito que Ele nos deu. O Espírito que Ele colocou em nós. Aleluia. Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 20 e 21, depois do 23. Diz assim: naquele dia compreenderão que eu estou no meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Que dia? No dia que vocês receberem o Espírito. Quando foi isso? Quando vocês aceitaram a Jesus. Quando o Espírito, o meu Espírito, entrar em vocês, habitar em vocês, vocês compreenderão como é que eu estou no Pai, o Pai está em mim e eu estou em vocês. 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu também o amarei e
me revelarei a Ele. Aleluia! O Senhor, Ele diz que Ele revela os seus segredos àqueles que o buscam de coração. O Senhor, gente, olha que lindo isso. O Senhor, Ele quer se revelar para você. Você está buscando a Deus? Você está buscando o Espírito? Você está buscando a presença? Eu quero fogo, eu quero isso. Eu quero de Deus. Ele quer se revelar a você. Como pastor, eu vou ter uma visão como essa, quem sabe? Deus, Ele se manifesta da forma que Ele quiser, para quem Ele quiser. Mas, como eu disse, uma das manifestações do Senhor é pelo fogo. E esse fogo é o sobrenatural agindo em nossas vidas. Ele vai agir abrindo aquela porta que você nem imaginava que existia. Ele vai agir trazendo a providência que você nem sabe. Ele vai agir tocando no coração daquela pessoa que é difícil. Ele vai agir fazendo acontecer aquilo que você nem esperava. Ele vai agir de alguma forma. Porque Ele quer se revelar a você. Principalmente na sua palavra. Querido, a palavra de Deus é o espelho de Deus nas nossas vidas. Nós vemos a revelação de quem é Deus na sua palavra. Não adianta nós queremos buscar a Deus, buscarmos a sua presença, buscarmos a sua ação, se nós não nos debruçarmos na palavra, nos entregarmos a sua palavra. Porque olha só, é pela palavra de Deus que tudo se faz. Tudo se fez e tudo se faz pela palavra de Deus. Nessa mesma visão que João teve lá em Apocalipse, quando viu, todo de branco, santidade, nenhuma mancha, nenhuma mácula, olhos de fogo que consome com todo o mal e toda impureza. Também ele viu saindo como da sua boca uma espada. Que espada era essa, pastor? A palavra, a sua palavra. A nossa arma de combate contra o mal. A nossa segurança, o nosso guia nessa terra também. A palavra, assim Ele se manifesta. Então Ele vem para aqueles que o amam, para se revelar através do seu amor. Jesus ama você, queridos. Quando nós dizemos isso, né, sempre no evangelismo, quando a gente vai falar Jesus te ama, apesar de com o tempo isso ter se tornado assim um pouco banal, é verdade que Jesus nos ama. Deus nos ama. Só que nós não podemos medir o amor de Deus pela nossa régua. Porque o nosso amor é limitado, amém? Nós amamos porque temos algo em troca. Nós só amamos aquele que nos oferece algo em troca. Se não gostamos, não amamos. Porém, o Senhor, Ele ama incondicionalmente. E a sua palavra ainda diz que não há nada, absolutamente nada que pode nos separar deste amor de Deus. Que é infinito, que é sobrenatural, que é imensurável, é o amor de Deus nas nossas vidas. Versículo 23. Jesus respondeu: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a Ele e faremos nele morada. Não basta Ele se revelar a você, mas também vai fazer morada em você pelo seu amor. Amém? Porque o busca de coração, porque realmente o busca, realmente o ama, seguindo a sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Deus é maravilhoso, queridos. Quando vocês ouviram a palavra da verdade, ou seja, quando vocês receberam o evangelho da sua salvação, creram nele, foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Selados com a presença de Deus. 14, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Até o dia que alcançarmos a nossa Canaã, selados pelo Espírito, pela presença de Deus.
Então, queridos, não adianta nós queremos ser brasas vivas nessa terra, estarmos avivados, acesos, se nós não tivermos a presença. Por quê, pastor? Porque é a presença de Deus que mantém essa chama, este fogo aceso. Porque o fogo é a manifestação da presença de Deus. Vocês entendem isso? Em todos os sentidos, queridos. Às vezes a gente pensa assim, nossa, fogo é falar em língua somente, é pular, é estar agitado no culto na hora da adoração, é na hora do louvor, é na hora da oração aqui, nossa, e quase sobe pelas paredes, tão poderoso que é. Não é só isso. Não é só isso. A presença de Deus, o fogo de Deus, também está na ação dele em curar aquela enfermidade, em libertar do vício, em libertar das cadeias da mente, em trazer de volta aquilo que se foi, em ressuscitar aquilo que estava morto. Muitas vezes eu tenho percebido isso, que na atual geração nós temos encarado a palavra de Deus como algo muito natural. Até estava falando isso com os jovens. Algo muito natural, um livro mais como igual outros também. Algo muito normal, se tornou normal. E é algo que a gente não deve encarar como normal. É a palavra de Deus, queridos. É a presença de Deus. Nunca encare a presença de Deus como normal. Davi dizia, Senhor, assim como a corça anseia por águas, eu anseio por ti. O homem segundo o coração de Deus, o homem que foi ungido por Deus, aquele que trouxe de volta a presença através da Arca da Aliança para o meio do povo, ele ansiava pela presença de Deus. Assim como um deserto anseia por águas, ele diz, eu anseio pela tua presença. É assim que nós devemos andar dia após dia, todos os dias, buscando a presença de Deus, sem nos cansarmos. Porque aqueles que se cansaram, pararam pelo caminho, ficaram no caminho. Foram consumidos no caminho. Nós só vamos conseguir alcançar essa dimensão sobrenatural se nós permanecermos na presença. Versículo 14, né? Que é a garantia da nossa herança até a redenção. Ele, a presença de Deus, é a nossa garantia. Nós recebemos quando cremos e aceitamos a palavra de Deus. E olha que maravilhoso isso, ainda em Efésios capítulo 1, versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo. Você tem noção disso? De que Deus já tinha noção, já sabia da sua existência e te escolheu em Jesus antes de tudo? Antes de tudo se formar, antes, lá, quando a terra era sem forma e vazia, quando o Espírito de Deus parava sobre as águas, Deus já tinha, Deus já sabia. Deus que é onisciente. Você tem a noção da dimensão dessa grandiosidade? Que Deus já tinha te formado, Ele já te conhecia, Ele já sabia como ia te fazer, como seria, qual que era o propósito dEle para a sua vida. Olha que poderoso isso, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dEle, em amor. Santos para sermos incendiados pela presença. Santificação para incendiar outros. Santos como Deus é santo. Isso não deve ser motivo de peso ou de preocupação para nós que buscamos o Senhor. Afinal, nós somos o seu povo e conhecemos a sua natureza. Sabemos que o nosso Deus é santo e Ele busca por aqueles que são santos. Aleluia. Colossenses capítulo 1, versículo 23. Antes
vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. 22. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus por meio da morte de Jesus, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livres de toda acusação. Em Jesus nós somos limpos, purificados. A Bíblia vai dizer que não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus. Isso é motivo de muita alegria, porque ele diz que por meio de Jesus nós vamos nos apresentar diante dele santos, sem culpa, em santidade, livres de toda acusação. 23. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Sem se afastar da esperança do evangelho. Aqui está a chave, querido. A palavra de Deus. A boa notícia de Cristo que Ele veio nos entregar. Que o reino dos céus está ao nosso alcance. Ele morreu, levou sobre si todas as nossas culpas, todo o nosso pecado, nos redimiu, nos purificou, nos santificou nele. E agora temos a sua presença. E essa esperança que é o seu evangelho deve estar sempre em nós. Por quê, pastora? Porque é a presença de Deus que mantém acesa a chama da sua presença, do seu espírito. O seu fogo é aceso pela sua presença. Que presença? A de Deus. Aleluia. Então nós devemos nos manter acesos, porque esse fogo é o que nos traz vida, purifica, santifica. É poder em nossas vidas. Você quer ser uma pessoa que espiritualmente é vista pelos céus, vista pelo reino espiritual, como uma pessoa cheia de poder? Seja uma pessoa cheia da presença. Seja uma pessoa cheia do Espírito Santo. Seja uma pessoa cheia de Deus.